O assunto desta noite é os sinais do fim. Somos informados de que enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular, dizendo: Qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Este é um capítulo longo. Você leu isso no capítulo 24 do livro de Mateus. Acho que a maioria de nós está familiarizada com isso. Está no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 de Marcos, mas aqui estão os destaques. Ele disse: Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá fomes. Haverá terremotos em vários países. Eles virão dizendo: Aqui está o Cristo ou lá está ele. Eu lhe digo, não acredite neles. Este não é o fim. Estes são os sofrimentos, as tribulações, as dores que devem preceder a vinda do Filho do Homem. A palavra traduzida para nós, na versão King James, como tristezas e depois tribulações e sofrimentos na versão padrão revisada, significa literalmente dores de parto, as dores do nascimento do Messias. Todas essas coisas devem acontecer. Apesar de todas as organizações do mundo tentarem organizar a paz na Terra, há guerras para todo sempre. Os conflitos no homem produzem conflitos na sociedade. Vá para casa, há harmonia na casa? Bom, isso somado a outra casa, multiplicar os conflitos na vida do indivíduo, e você encontra as guerras em todo o mundo. Existem guerras e rumores de guerras e nunca há paz aqui na Terra. Não procure por isso. Você nunca vai organizar isso. Estas são as dores de parto da vinda do Filho do Homem. Mas agora ele lhes dá um sinal. Qual é o sinal? É isso que eles pedem. Ele disse: Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não haverá dúvidas nas mentes do homem, ou dos homens, em quem ele veio. Assim como um relâmpago ilumina todo o horizonte, de um lado ao outro e expõe toda a paisagem num só clarão, num instante, então isso vem assim. Você não espera isso. Vem de repente e ilumina toda a paisagem, e então você sabe quem é o Filho do Homem. É assim que ele vem. Agora, as palavras traduzidas, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, bem, o Monte das Oliveiras que encontramos no Antigo Testamento. Encontramos isso em Números, encontramos isso em todo o Antigo Testamento. Mas há uma profecia em Zacarias, no capítulo 14, que antes da vinda do Senhor, o Monte das Oliveiras será dividido em dois, de leste a oeste, e um grande vale, um vale profundo dividirá, e então metade se moverá para o norte e a outra metade se moverá para o sul. Zacarias 14 versículo 4. Isso deve acontecer antes da vinda do Filho do Homem. Agora, não existe Monte das Oliveiras, não importa para onde você olhe no mundo. Eles chamarão um monte no Oriente Próximo de Monte das Oliveiras, é algum outro lugar. Todo o drama acontece aqui mesmo em nós, individualmente. Você é único e cada um contém a Bíblia inteira aqui. Como ele disse: Quem me rejeita tem um juiz. A minha palavra que falei será seu juiz no último dia. João 12 versículo 48. Te digo, o livro está contido em você, e você está aqui com um propósito. Cumprir as Escrituras. Você não está aqui para nenhum outro propósito. Você pode ser levado a acreditar que está aqui para fazer fortuna, para se tornar famoso, para se tornar grande, para se tornar algum gigante intelectual. Você está aqui com um propósito. Cumprir as Escrituras. Pois quando você cumpre as Escrituras, a sabedoria de Deus é sua, o poder de Deus é seu, tudo que é Deus é seu, pois é Deus cumprindo sua palavra.
Você é sua palavra, a palavra é chamada de Cristo. Agora ouça estas palavras com atenção, enquanto voltamos finalmente à divisão do grande Monte das Oliveiras. Deve vir primeiro. Ela vem antes do aparecimento do Filho do Homem. É um grande choque para o homem em quem isso acontece. Acontece de repente, como o relâmpago. Esse é o ser? Eu sou ele? Mas é assim. Mas agora, deixe-nos mostrar por um momento quem realmente é o Cristo nas Escrituras. Cristo é definido nas Escrituras como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder do homem está em sua semente. Essa é a imagem dele. Portanto, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele reflete a glória de Deus e traz a própria marca de sua imagem. A imagem de um homem está em sua semente. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 16, de Gálatas. E as promessas foram feitas a Abraão e sua descendência. Não de sementes, referindo-se a muitas, mas a sua semente, referindo-se a alguém, que é Cristo. Estou citando as Escrituras. Não estou elaborando, na verdade, estou citando o versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. A promessa de Deus ao seu amigo chamado Abraão, o pai das multidões, a sua descendência excederia as estrelas do céu e as areias do mar. Gênesis 22 versículo 17. Mas não é para os descendentes físicos, é para uma semente, seu único filho. Não há os descendentes físicos, mas aquele a quem ele dará sua promessa. E ele deu a promessa de si mesmo àquele, e disse: O que é Cristo? Essa é a citação real no capítulo 3, versículo 16, de Gálatas. Agora, somos informados. Cristo em você é a esperança da glória. Então, Cristo, esse mesmo Cristo, pois há apenas um, está em você, a semente de Deus, que é a imagem de Deus, que eventualmente refletirá a glória de Deus. É o poder e a sabedoria de Deus. Está no homem. Tem que ser trazido à tona. Deve chegar ao ponto em que possa expandir-se e explodir. Na verdade, estoura. Para crescer é preciso superar e cresce, e finalmente explode, e então surge a coisa mais incrível. Você não percebe, até que aconteça, que você é aquele mencionado nas Escrituras como Jesus Cristo. Você é o Filho do Homem. Agora, qual é a divisão da grande montanha? Deve primeiro dividir-se de leste a oeste e deixar um grande vale e parte, um movendo-se para o norte, outro movendo-se para o sul. Quando você lê isso, você se pergunta: bem, quando é que esta montanha que eles chamam de Monte das Oliveiras vai se dividir? Está se dividindo o tempo todo, porque a coisa toda está aqui. Acontece exatamente como lhe é dito nas Escrituras. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será com a vinda do Filho do Homem. Simples assim, mas posso te contar? Um momento depois da ressurreição, pois tudo se baseia na ressurreição. A solução, e a única solução para a morte é a ressurreição. Não há outra solução. O homem primeiro é ressuscitado dentre os mortos. Ele não sabe que está morto. Ele não tem a menor noção de que está morto. Ele luta para manter o que chama de vivo. Ele se segura, se sobrecarrega com todos os seguros apenas para se manter vivo. Ele pega todas as coisas do mundo apenas para continuar. Ele chama isso de estar vivo. Mas ele não sabe que está morto. Ele está realmente morto e tem um propósito. Deus realmente morreu quando ele se deixou cair em mim. Ele se deixou cair em mim como sua semente, e sua semente é Cristo Jesus. E ele tem que morrer para ser vivificado. Uma semente deve cair na terra. O homem é chamado de terra vermelha. Adão significa terra vermelha. Então, ele cai na terra e morre para ganhar vida. A menos que a semente caia na terra e morra, ela permanece sozinha, mas se morrer, produz muito. João 12 versículo 24. E assim, isso entra e cai na mente do homem.
É a palavra de Deus. A história é sobre você individualmente, não coletivamente. Agora, neste dia em que a montanha está dividida, posso dizer-lhes por experiência própria, nunca li isso em um livro, está prefigurado nas Escrituras, mas não é explicado. Todas as coisas que contei a vocês no último capítulo do meu último livro eu experimentei. Eu não os li em livros. Eles estão todos na Bíblia, mas são apenas prefigurados. Eles são esboçados. Em outras palavras, eles são apresentados de tal maneira, simbolicamente e de maneira figurada, que deixa muita coisa para a mente do homem sobre o que está acontecendo. Em outras palavras, não é algo conclusivo. Não grava, simplesmente prenuncia o evento e, quando acontece, você se pergunta: bem, foi isso que significou? Você fica surpreso. Mas, uma noite, depois de ressuscitar, você se encontrará de repente, você vai para a cama, e é uma noite normal, o dia estava normal, e de repente você é dividido por um raio de leste a oeste, do topo do seu crânio até a base da sua coluna, e as partes do corpo assim indicando que os dois lados realmente se movem dessa maneira, se separam, e na base da sua coluna está a luz dourada e líquida que está viva. E quando você olha para isso, sem ninguém lhe avisar, você sabe. Sou eu. Você está realmente olhando para o seu eu e, ainda assim, é uma luz líquida e dourada. É o sangue de Deus. O sangue vivo de Deus, e você é esse sangue. E você se funde com ele e então, como uma serpente, sobe pelo corpo decepado e o amarra mais uma vez, direto em seu crânio. É assim que o Filho do Homem vem. Ele começou assim e termina como uma serpente ardente, a mais sábia de todas as criaturas de Deus. Fui eu que caí. Sou eu que subo, desta vez com luz em si mesmo, não um corpo vivo, mas um espírito que dá vida. E você sobe e reverbera todo o céu, que é o seu crânio. A coisa toda está se desenrolando dentro do homem. Então, quando eles falam dos sinais do fim, não procurem nenhum sinal fora de vocês mesmos. Haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, todos os horrores concebíveis no mundo, mas não é isso. Quando chega, vem de repente, como relâmpago, e o homem experimenta todas as coisas que são ditas de Jesus Cristo. Não faça nenhuma afirmação de que você é Cristo pela simples razão de que ninguém na eternidade jamais acreditará nisso, assim como não acreditaram quando foi dito pela primeira vez. Disse que seus irmãos não acreditaram nele. Seu próprio povo o rejeitou. E então ele disse: quem me rejeita tem um juiz, e as palavras que eu falei serão o seu juiz no último dia, porque ele vai experimentar a mesma coisa que eu lhe disse. Quando for explicado a ele pela revelação, quem ele é, ele saberá que não menti, porque somos todos membros de um corpo que compartilha uma grande experiência, todos nós. Somos todos um só Cristo. Não há 1 bilhão de pequenos Cristos por aí. A mesma semente, apenas uma semente. Ouça com atenção. A promessa foi feita a Abraão e à sua descendência. Não de sementes, referindo-se a muitos, mas referindo-se a um, e à sua semente que é Cristo. E assim, em cada um está sepultado Cristo. Eu sou o túmulo, você é o túmulo, no qual Cristo está sepultado. E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É um plano deliberado, não uma reflexão tardia. Ele disse: ele me esclareceu o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele expôs em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para unir nele todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, aqui está um plano. Bem, o plano está contido naquela semente que está contida no homem. É um plano. Numa certa plenitude dos tempos a semente, como todas as sementes, rebenta, e o primeiro estouro disso é a ressurreição.
A semente estourou. É o crânio dele. É onde está enterrado, e então o homem descobre que ele próprio foi enterrado lá. Ele não percebe isso até então. Ele nem pensou nisso. Quando minha mãe me contou a história, ela foi a primeira a me contar a história de Cristo. Depois, na escola dominical, eles repetiram o que mamãe me disse, apenas eles o elaboraram. Eu fui para a escola e eles fizeram a mesma coisa lá. Então eu mesmo li a Bíblia quando pude ler a mesma história. Nunca me ocorreu que se referisse de alguma forma, mesmo da forma mais remota, a mim. Achei que tudo estava relacionado a um ser que viveu há 2000 anos. Eu não tinha a menor ideia de que todo o drama girava em torno de mim. Como agora sei, tudo gira em torno de você, de cada criança nascida de mulher. Todo mundo é essa história, mas não é contada dessa maneira. É contado de uma forma que transformamos algo em ídolo e esquecemos a essência da história, o instrumento que transmite a instrução. Estamos adorando o instrumento e não a instrução. Aceitamos o primeiro sentido grosseiro como o fato daquilo que o sentido último pretendia. Então, é uma história. É um épico. Isso é o que é o cristianismo, e é baseado na ressurreição. Se não houver ressurreição, não há cristianismo. Então, começa com isso. E você é informado. Na última trombeta, ele desperta os mortos. Bem, a palavra trombeta significa reverberação. Isso é verdade. Você vai dormir e de repente há uma reverberação em sua cabeça. Você nunca sentiu nada parecido antes, é diferente de tudo que você já conheceu antes. Ah, eu segurei coisas, ímãs, em minhas mãos e todo o meu corpo segue esse caminho. Toquei em algo inadvertidamente e de repente fiquei chocado, mas não é disso que estou falando. Isso é algo totalmente diferente. É uma vibração centrada em seu crânio e, de repente, você começa a vibrar e não consegue pará-la. Você não sabe como tudo começou, mas não pode pará-lo. Então, quando você puder pará-lo, você começará a despertar. E você acorda de uma maneira que nunca esteve acordado antes, e se vê selado em seu próprio crânio, e você sai do seu crânio, assim como uma criança sai do ventre de uma mulher. E você nasceu do alto. Você ainda não está vestido, mas ninguém pode vê-lo com os olhos mortais. Você é invisível aos olhos mortais, eles não podem ver você, mas você pode ver tudo o que eles estão pensando. Os pensamentos deles são tão objetivos para você quanto você é para mim agora, que cada pensamento, seja ele expresso em palavras ou simplesmente pensado, é tudo ouvido por você. Você ouve isso. E tudo ao seu redor é tão nitidamente claro, e você nunca teve tanta clareza antes. E aí está você, nascido do alto. Então vem a grande revelação, que eu consideraria a maior, quando você se descobre como o Pai, quando o Filho unigênito de Deus o chama de Pai. E você olha diretamente nos olhos dele, e então, e só então, você realmente sabe quem você é. No entanto, o Filho do Homem não veio. Ele não vem até a próxima experiência, e quando a próxima chega, você sobe como um raio em direção ao seu crânio. Em seguida vem, agora, o sinal dado nas Escrituras, e aquele sobre quem você vê a pomba descer, esse é ele. E então, o Deus Altíssimo me disse, aquele sobre quem viu o Espírito Santo descer. Esse é ele. Jaó. E então vi o Espírito Santo descer em forma corporal como uma pomba, e repousou sobre mim, e ali permaneceu. Como lhe foi dito, deve permanecer, não deve voar para longe. Permanece, e a visão se rompe enquanto a pomba ainda está sobre você, sufocando-o de beijos. É aí que o selo é colocado sobre você. E o drama acabou. Você só permanece no mundo por alguns anos para contá-lo aos poucos que ouvirão.
O que importa quão poucos ouvem isso? Você nunca terá 1 bilhão para ouvir isso. Quantos ouviram isso quando aconteceu pela primeira vez? Na época não tínhamos TV, nem rádio, nem livros impressos. Estava tudo escrito à mão em script. Quão poucos ouviram isso no início, e ainda assim ele se espalhou por todo o mundo. Então, não importa se esta noite este pequeno número me ouve. Este é um número maior do que aqueles que ouviram pela primeira vez. E alguém contará isso da mesma forma maravilhosa, mas não precisará mudar nosso maravilhoso roteiro. Está lá para a eternidade na Bíblia. Mas você poderia contar em detalhes como isso realmente aconteceu, e não simplesmente prenunciá-lo, pois a Escritura apenas prenuncia e prefigura, mas não fornece detalhes sobre como isso realmente acontece. Agora você já ouviu falar como isso acontece. E assim, nenhum número maior do que este ouviu isso, e isso continuará para sempre, pois a palavra não pode retornar a Deus vazia, mas deve cumprir aquilo que ele propõe, e cumprir aquilo para o qual foi enviada, deve. Não pode ser vazio, pois a palavra está no homem como a semente de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, os sinais do fim não têm nada a ver com nada do lado de fora. Se amanhã você ler uma manchete de que a Rússia avançou sobre a Europa, isso não será o fim, isso faz parte dos sofrimentos do nascimento de Cristo. Se amanhã você ouvir falar de algum revés no Vietnã, isso não tem nada a ver com qualquer fim. Essas coisas continuam indefinidamente. Amanhã você poderá ouvir falar do terremoto mais violento e, como resultado, ouvir histórias horríveis de amigos seus que partiram. Esse não é o fim. Eles não morrem, eles são restaurados à vida instantaneamente, mas não foram ressuscitados. O homem deve ser revestido, depois da sua ressurreição, do seu corpo imortal. Esse é o seu corpo, já está esperando por ele. Não é algo que você fabrica a partir disso, indicando o corpo físico. Não é o resultado de um desenvolvimento natural do corpo físico. Já faz parte do plano de Deus, e então, você tem sua roupa. Eu tenho a minha roupa e te reconhecerei pela sua roupa. Agora, haverá falsos profetas no mundo que se apropriarão dessa vestimenta, não se apropriarão dela, mas dirão a vocês. Então, você é avisado nas Escrituras para testar todo espírito, seja ele de Deus, pois é dito no capítulo 11 de 2 Coríntios que Satanás afirmará que ele é o anjo da luz. Você é informado no capítulo 8 de João que ele é mentiroso e pai da mentira, e ele passará pelas almas sensíveis e as distorcerá, tentará desiludi-las, tentará fazê-las vacilar ao longo do caminho, alegando que ele é aquilo que foi revelado de outra forma por outro. Você verá isso nas Escrituras, e portanto, não pense nem por um momento que não está tudo dentro de nós. O diabo não é outro. Está tudo dentro de nós, o que duvida. Ele faz o homem duvidar. Ele é o mentiroso do homem. Ele não consegue acreditar na verdade quando a ouve, e se o ouvido estiver aberto como deveria estar, em todos nós, ele passa, mas lhe disseram. Teste-o. Faça-lhe uma pergunta simples. Agora você me disse que você é esta luz, e não aquela de quem você ouviu falar. Pois bem, diga-me uma coisa simples. O que farei amanhã? Pergunte a ele, ele sabe muito, faça-lhe uma pequena pergunta simples. Diga-me agora. Aquele que você acabou de negar que a roupa é dele, o que ele fará, digamos, na próxima sexta-feira? Não estou na plataforma, por isso eu sei e, portanto, você também saberá. Mas, o que ele fará, digamos, na quinta-feira? Dê isso a ele. Teste o espírito, se ele é de Deus. Se eles não conseguem responder como, então eles são mentirosos e o pai da mentira, como nos é dito no capítulo 8 de João. Assim, no capítulo 11 de 2 Coríntios ele é declarado mentiroso,
pois afirma ser o anjo da luz, e ele não é luz, ele é escuridão. Ele é todo morte. Ele está todo duvidando. Ele é o mentiroso. Então, teste todos que vierem interiormente, seja no seu sonho, na sua visão, ou quando você realmente estiver começando a despertar, e a voz estiver sendo ouvida por você de dentro. Mas eu lhe digo, todas essas coisas acontecem com você. Elas vão. Você tem uma vestimenta preparada, eterna nos céus. Você primeiro é ressuscitado, invisível para aqueles que veem o sinal do seu nascimento, mas eles não podem vê-lo. Então vem a sua descoberta da paternidade de Deus, e você é Ele, pois seu filho o chama de Pai. Isso é um sinal. Depois vem a grande divisão do seu corpo, este monte das oliveiras, a de cima para baixo, e se forma o grande vale e a divisão se move para o norte, se move para o sul, e você sobe como o próprio sangue do próprio Deus, pois a vida, agora, está no sangue, somos informados nas Escrituras. Não beba o sangue, pois a vida está no sangue. Então ele lhe diz: a menos que você beba meu sangue e coma a minha carne, você não terá parte de mim. Então, você realmente absorve isso como uma mancha de tinta, uma pequena gota de tinta em um mata-borrão. É absorvido. Você olha para isso e é absorvido por ele, e você é isso, e você sobe como o ser espiral de luz. Então vem, depois disso, a descida da pomba, e então sua nudez agora está vestida, pois nos é dito nas Escrituras: a menos que estejamos vestidos do alto, estaremos nus. O homem permanece nu espiritualmente até ser vestido com o seu corpo ressuscitado. E então estas são vestimentas de pele. Você já ouviu isso em Gênesis? Ele fez para o homem vestes de pele para vestir e esconder sua nudez. A vestimenta em si não está indicando o corpo físico, mas a vestimenta em si é a pele que ele me fez, pois eu sou espírito. Agora somos informados no mesmo livro de Gênesis, capítulo 37. Israel fez para aquele que ele mais amava, aquele chamado José, um vestido de muitas cores. O mesmo argumento aparece em todo o processo. É o Pai quem faz isso. Deus fez isso para as primeiras camadas de pele. Agora Israel, que significa por definição aquele que governa como Deus, não como um Deus, mas como Deus, toda a diferença no mundo. Ele é Deus. Então, aqui está Israel, e ele faz para o seu filho, aquele que ele mais ama, ele faz para ele uma casaca de muitas cores. Descemos até a veste nupcial e finalmente encontramos aqui esta veste que Deus já fez para cada um de nós que aguarda a nossa ressurreição. É a vestimenta que usaremos na ressurreição, e eu te conhecerei pela roupa que você veste, como você me conhece agora por esta roupa que eu uso indicando o corpo físico. Se eu tirasse esta vestimenta de carne, você não me reconheceria. Você me conhece aqui pelo fato de conhecer esta vestimenta de carne que Deus me fez, esta pele. Você me conhecerá amanhã pela minha vestimenta celestial sem qualquer incerteza. Não há incerteza quando se trata da sabedoria do alto, absolutamente nenhuma. Os discípulos conheceram o Senhor ressuscitado pelas vestes que vestia. Ele não poderia ter usado carne e sangue, então eles não teriam visto. Eles o conheciam pela sua veste ressuscitada, a vestimenta eterna. Então, eles conhecerão todo mundo. Eu conhecerei você, assim como meu amigo me viu e me conheceu sem qualquer incerteza. Esse é Neville. Ela não viu o formulário e nunca encontrou um homem chamado Paulo, mas o conhecia com a mesma certeza que me conhecia. Portanto, que ninguém lance dúvidas sobre tal conhecimento. Essas vestimentas pelas quais nos conhecemos, e todas elas formam a única vestimenta, o único corpo. Como nos é dito em Efésios: há apenas um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, apenas um até, um Deus e Pai de todos nós,
que está acima de todos, através de todos e em todos. E assim, somos todos participantes deste corpo único, e todos irão experimentá-lo, e eventualmente todos serão vestidos com as suas vestes eternas. E assim como você me conhece pelo fato de eu vestir esta vestimenta física, você me conhecerá pelo fato de eu vestir minha veste eterna. Você me conhecerá exatamente como me conhece agora, na verdade, mais intimamente, pois então você saberá que somos um, embora não tenhamos perdido nossa individualidade. Não perdemos nada do ser que sei que sou. Então, esses são os sinais do fim. O sinal pode chegar esta noite para você, não sei. Como lhe disseram? Quando? Ele disse. Ninguém sabe a hora ou o dia, somente o Pai. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que ele pode, a partir do seu horóscopo, das folhas da xícara de chá, da sua aura, ou de qualquer outra coisa, lhe contar qualquer coisa sobre os grandes mistérios do ser. Ele não pode, isso é tudo bobagem. E assim, esta noite pode ser que ele venha até você, e quando ele vier, você não poderá impedir. Você começará a vibrar e posso te contar? Se acontecer com você o que aconteceu comigo, você pensará. É isso. O que significa que amanhã eles encontrarão o corpo morto porque você não consegue ver como pode sobreviver. A vibração é tão grande, você não acredita que pode sobreviver. Mas longe de apenas sobreviver, você acorda e até então não percebeu que estava dormindo, e porque você acorda em uma tumba, bem, então você não apenas estava dormindo, mas o sono era tão profundo que você devia estar morto, pois eles pensaram que você estava morto. Portanto, a semente estava viva quando foi plantada no solo, mas teve que morrer para ganhar vida. Então, somos informados. A menos que a semente caia na terra e morra, ela permanece só, mas se morrer, então dará muito fruto. Não pode permanecer morto. Está vivo primeiro, cai e morre. Então, Cristo literalmente, a semente de Deus, é chamado de sêmen nas Escrituras. É o sêmen traduzido literalmente, significa a semente, a verdadeira semente do poder criativo de Deus, enterrada no homem, e então surge como homem. Assim, Deus se torna como eu sou, para que eu possa ser como Ele é, parafraseado de Jerusalém de Blake. E para sempre, estou simplesmente expandindo e expandindo para sempre no seio de Deus. Quem está expandindo? Minha maravilhosa imaginação humana. Esse é o ser que se expande para sempre no seio de Deus, vestido com minha veste celestial. Então aqui, depois que algo acontece com o indivíduo, ele é enviado ao mundo para contá-lo, e ele o conta da melhor maneira possível. Alguns o rejeitam, alguns não acreditarão nele, mas eu digo: quem me rejeita tem um juiz, e o juiz é a palavra que lhe falei, que será o seu juiz, no último dia. Ele pode estar a 1 ano de distância, ele pode estar a 1000 anos de distância disso. Mas porque estas palavras foram ditas, ele irá lembrar-se delas, como as rejeitou quando as ouviu pela primeira vez, se as ouviu e rejeitou. Portanto, não procure nenhum outro ismo. Não existe outro ismo. Está tudo bem aqui em nossa maravilhosa Bíblia. O Antigo Testamento é o enredo, o Novo é o seu cumprimento, mas não está esclarecido. Não nos é dado em detalhes, é simplesmente prenunciado. Mas tendo experimentado as Escrituras, estou compartilhando com você o que experimentei. Eu experimentei toda a história contada em nosso Novo Testamento a respeito do personagem chamado Jesus Cristo. E eu sou tão fraco quanto você, tão frágil quanto você, tão frágil quanto o personagem personificado ali era. Pois nada é dito nessa história sobre seu ser físico forte ou sua beleza. Nenhuma descrição é dada do homem. Ele simplesmente é negado por todos que o conheceram. Ele está interpretando as Escrituras dentro de si mesmo,
e ninguém acreditou quando ouviu. É assim que deveria ser. Eles tinham suas próprias noções preconcebidas sobre o que as Escrituras deveriam significar, e quando isso não se ajustava aos seus equívocos preconcebidos, eles o rejeitaram. Ele deveria vir de fora, como um grande líder num cavalo branco, e levar-nos à vitória sobre os nossos chamados inimigos. E não temos inimigos fora de nós mesmos. Não há nada fora do homem. Então, todos os conflitos que assolam meu mundo simplesmente refletem os conflitos que assolam dentro de mim. Isso é tudo que existe. Então, ele espera que alguém venha de fora, mas ele não vem de fora. Ele acorda de repente. Ele irrompe por dentro. E aqui estou eu. E você fica surpreso. Posso te contar quando isso acontecer com você? Você será a pessoa mais tensa, espantada e impressionada que existe na Terra. Você não pode acreditar. Como pôde algo tão glorioso acontecer comigo, um pecador, não apenas alguém que pecou, mas ainda é capaz de pecar, com todas as fraquezas da carne? Você não o superou. E com todas essas coisas isso veio até você. Então você percebe a misericórdia de Deus. Que a nossa aptidão para o reino dos céus é a consequência, e não a condição, da sua escolha. Então, ele me escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de ele criar o universo, pois ele cria o universo como um teatro onde ele manifesta o poder do seu propósito e a sabedoria do seu propósito. Ele o traz à luz, mas antes de criar o universo, ele me escolheu nele. Portanto, a minha aptidão para o reino não é consequência de nada que eu tenha feito, não é o resultado de nada que eu tenha feito, é simplesmente seu presente. Ele me deu isso diante do mundo, mas teve que me enviar através das provações, mas quando ele me enviou através das provações, porque ele enviou Cristo em mim como ele mesmo. Quem sofreu senão Cristo em mim? Pois Cristo em mim é eu sou. Esse é o Cristo em mim, pois esse é o Deus em mim. Assim, todos estão avançando através da terrível tribulação do mundo, e de repente, quando ele menos espera. Na noite em que isso aconteceu comigo, no dia 20 de julho de 1959, há 8 anos, na cidade de São Francisco, eu não tinha a menor ideia de que isso estava reservado para mim naquela noite. Fui dormir normalmente. Liguei para minha esposa e filha em Beverly Hills e conversei um pouco. Li algumas passagens da Bíblia, li um pouco de Blake e fui descansar. Nas primeiras horas da manhã, vem essa vibração incontrolável em meu crânio, me despertando do meu sono eterno. Mas apresentou-me em meu crânio selado, portanto, eu sabia que era uma tumba, e apenas os mortos estão nas tumbas. Então, eu sabia que quem me colocou lá me achava morto. Mas neste caso, ele se plantou ali, mas ele se plantou de tal maneira que teve que esquecer-se completamente de si mesmo. Isso é morte. Uma amnésia completa é a morte. Ele teve que esvaziar-se completamente de sua glória para se tornar nós, o que ele fez. E assim, caminhei por esta terra acreditando que estava acordado, acreditando que estava vivo, sem saber que o ser que está sonhando tudo estava profundamente adormecido dentro de mim. E naquela noite ele despertou em mim como meu eu. E descobri o mesmo simbolismo contado nas escrituras em torno do bebê envolto em panos, e 3 homens para testemunhar o evento, 2 para negá-lo, porque como Névio poderia ter um filho? E o terceiro concordando e apenas apresentando as provas. E então, tomando aquela criança em meus próprios braços e ficando extasiado em meu amor por esse menino Jesus, e enquanto seguro a criança, ela sorri esse sorriso celestial, e tudo se dissolve. Então, esse é o primeiro sinal, que é a ressurreição e o nascimento. Depois vêm os outros e todos os outros são sinais do fim. Portanto, o fim não significa que este mundo está chegando ao fim.
Este é um berço para fazer nascer Deus no homem. Portanto, todo este vasto mundo é apenas, eu diria, escuridão educativa. É um berço. E quando o homem nasce aqui, isso significa que o seu mundo aqui está no fim. É o fim desta era para ele, mas continua para todos os outros que ainda não nasceram. Então, continuamos para sempre neste mundo até sermos levados ao nascimento, porque a morte não acaba com isso. Quando alguém morre, não pense nem por um segundo que ele deixou de existir. Este mundo não termina onde os nossos sentidos deixam de registrá-lo. Nós sabemos disso. Portanto, por que algo deveria acabar porque não podemos tocá-lo? Eles são vestidos instantaneamente no mesmo corpo onírico. Esta forma corporal que sangra se você a cortar, que dói se for ferida, e luta aqui, e ela se casa lá como se casa aqui, e passa por uma vida assim até ser despertada. E depois do despertar, então é o fim desta era e a entrada em outra era, que é chamada nas Escrituras de o reino dos céus. E não tente imaginá-la a partir de nada que você conheça aqui, assim como aquilo que nunca foi uma borboleta, jamais poderia conceber-se como uma borboleta se soubesse que é uma lagarta. Nunca poderia, na eternidade, conceber essa transformação. Portanto, o você transformado não pode ser julgado por nada que você conheça aqui. Somente os poucos que foram dotados e abençoados para subir a montanha da transfiguração para contemplar a beleza dessa forma sabem como é essa forma. E conhecer o ser que está vestindo a forma sem ver rosto, mãos ou qualquer parte que ele conhecesse aqui, porque você é conhecido pela forma lá, como é conhecido pela forma aqui. Mas é um ser totalmente diferente, e todos serão reunidos em um só corpo, e no final só há um corpo. E esse corpo é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Somos todos participantes do único corpo. Agora, vamos entrar no silêncio.